Bom, então dando sequência ao curso de biomateriais, hoje iremos falar sobre avanços nos tratamentos empregando novas tecnologias e vamos apresentar um encontro entre a ciência, tecnologia e aplicações em tratamentos de uma maneira geral. No decorrer do curso ou da aula, ficará mais claro quais serão essas aplicações. Foi convidado para a aula de hoje o professor Dr. Jonas de Carvalho, possui graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, mestrado e doutoramento em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Engenharia Aplicada à Saúde, atuando nos últimos 20 anos na área de sistemas CAD/CAM e manufatura aditiva em aplicações na área da saúde em próteses personalizadas. No decorrer desta apresentação, ficará bem claro o que significam as siglas, por exemplo, CAD/CAM e outras que aparecerão durante a nossa conversa. Antes, eu sempre gostaria de lembrar a seguinte coisa, que quando se fala de biomateriais, nós temos que ter dois grandes conjuntos de entendimento. O primeiro é um material que vai ser empregado ser biocompatível. O que significa isso? Não apresentar toxicidade ou toxidez, ou seja, reações adversas quando em contato com o organismo vivo. E biofuncionalidade. A biofuncionalidade é o desenvolvimento para o qual o material foi planejado. Então, uma vez colocado principalmente esses dois conjuntos de preocupações que nós temos que ter com a aplicação de biomateriais, hoje vamos dar sequência e uma vez mais gostaria de dizer que agradeço muito a presença do professor Jonas de Carvalho, que é um especialista nessa área que é denominada ou de prototipagem rápida, ou de manufatura aditiva, ou de impressão 3D, 3D quer dizer em 3 dimensões, que também vamos procurar elucidar o que significa cada um desses termos. Então, professor Jonas, o que eu gostaria de saber inicialmente era que você desse uma ideia, é sempre geral e à medida que a aula vai caminhando, nós vamos explicando melhor. Qual a utilização ou como é feita a utilização dessas máquinas, principalmente no nosso caso, pensando-se em tratamentos relacionados com a saúde? Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui comentando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Nós iniciamos essa área de pesquisa há cerca de 20 anos atrás, quando ainda não se falava, como hoje, em impressão 3D, com a popularidade que nós temos hoje. Então, vimos todo esse processo inicialmente bastante complexo, que hoje a gente vê que está mais popular e bem mais simples de ser usado, e vimos também toda essa aplicação na área de saúde, onde nós desenvolvemos várias pesquisas, não é? E é um prazer estar aqui hoje com como já comentou o professor, com a facilidade ou com a maior amplitude que nós temos hoje de materiais. É possível nós incorporarmos esses novos materiais já aos processos de impressão 3D ou de manufatura aditiva, que é o termo mais acadêmico que a gente usa. Então, a ideia é que nós possamos realmente, como eu vou procurar mostrar aqui em alguns slides, a partir de um
exame do paciente, um exame digital, uma tomografia, nós geramos os modelos que hoje nós chamamos de biomodelos, geramos computacionalmente todo o projeto da prótese ou do implante que vai ser desenvolvido e a partir daí podemos imprimi-lo já no material adequado que possa ser diretamente implantado no paciente. Então, é uma tecnologia, eu poderia começar comentando um pouquinho sobre a tecnologia, como ela surgiu, para depois nós irmos para a área de saúde, não é? Então, comentando, eu vou passar para vocês rapidamente aqui uma definição, como a gente pode observar. Essa definição é uma definição já de mais de 20 anos atrás, é quando surgiu o termo prototipagem rápida. Então esse era o termo e o nome já diz, quer dizer, o que é prototipagem rápida? Era a ideia de você fazer um protótipo, né? Esse protótipo, que sempre foi usado na área de engenharia, era anteriormente feito manualmente, né? Existem ainda hoje as empresas que fazem modelagem manual, em madeira, em cera, em vários materiais, mas a ideia é que a gente pudesse fazer isso de uma maneira bastante rápida e de uma maneira automatizada, não é? Como que você explicaria, com um pouquinho mais de detalhe, o que é um protótipo? Que é para a gente entender depois como que isso vai virar uma peça para um determinado tratamento. Exatamente. Olha, aí o protótipo, eu faria uma diferenciação nas duas aplicações. Na área de engenharia mecânica ou na área de engenharia industrial, o protótipo ele entra numa fase de desenvolvimento do produto em que você precisa de uma avaliação, seja uma avaliação estética, uma avaliação funcional, antes de você partir para uma produção definitiva. Então, um exemplo clássico aí na parte de peças que são injetadas, né, em polímeros, normalmente o que se faz é o protótipo antes de você tomar a decisão de investir no molde ou no ferramental que vai fazer a injeção daquelas peças, que é um processo bastante caro, quer dizer, os moldes são caros. Então a ideia do protótipo é você validar o seu projeto antes de você passar para essa fase de investimento final em ferramental, no caso aí da indústria em geral, automotiva, indústria de bens de consumo. No caso da área de saúde, o protótipo, né, que nós chamamos hoje de biomodelo, ele pode ser usado em várias etapas. Ele pode ser usado numa parte de planejamento cirúrgico, numa fase também inicial de visualização, em alguns casos, algumas patologias, a geometria, que afeta principalmente ossos. Nós temos hoje a tomografia computadorizada, temos uma série de recursos visuais em 3D, mas muitas vezes o cirurgião ele precisa daquele modelo físico para que ele possa fazer um planejamento, prever uma colocação de um implante ou um planejamento cirúrgico mais complexo, né? Então, nesse aspecto, o protótipo ou o biomodelo ele é bastante útil para que o cirurgião possa fazer esse planejamento cirúrgico e, eventualmente, até usar esse biomodelo como um modelo padrão para, a partir daí, gerar uma prótese que vai ser implantada no paciente. Okay? Lembrar sempre que, quando você pensa num tratamento, vamos pressupor uma cirurgia, se você pode fazer todo um planejamento antes, isso implica em várias coisas, mas dentre elas a previsibilidade da cirurgia e diminuição do tempo de cirurgia com sucesso. Exatamente. Que é, vamos dizer, em última análise, o que o paciente espera e deseja. Eu acho que seria interessante, nesse momento, mostrar um exemplo de desenvolvimento nesse sentido. Na verdade, nós podemos entrar um pouco mais em detalhes sobre o que está em cada etapa do processo de geração de um modelo, todas as etapas e todas as fases que nós temos que passar para se chegar numa prótese personalizada. Mas eu colocaria como exemplo
um exemplo inicial ainda antes de ter um embasamento teórico, que nós podemos ver aqui, eu vou projetar aqui na tela. Veja, nós temos aqui um caso de um paciente, né, que são várias fases. Então nós temos numa primeira imagem a tomografia do paciente. Essa tomografia ela é trabalhada num software adequado. Na verdade existem vários sistemas hoje disponíveis que nós podemos utilizar, e são feitas operações de espelhamento, operações geométricas no sistema, para que a partir daí nós consigamos gerar um protótipo que vá corrigir aquela falha. Essa tomografia dá uma imagem em 3 dimensões de como, vamos pensar, se é uma falha, como aquela falha seria. Exatamente. Eu poderia talvez mostrar uma imagem de uma tomografia. Veja, aqui nós temos os cortes. Na verdade, a tomografia trabalha com uma estrutura de fatiamento da região de interesse, que são os slices que nós chamamos. Então, na verdade, o que ocorre é que durante o exame é feito um fatiamento, né? Aqui você veja as imagens, né? São imagens tomográficas de um paciente com uma falha craniana. Hoje nós temos uma relativa facilidade em relação a alguns anos atrás. Alguns anos atrás era muito difícil você ter como abrir essas imagens, né? Os formatos eram formatos específicos do fabricante, então ficava muito difícil você conseguir ter acesso a essas imagens. Hoje nós temos já padrões adequados, né? O padrão DICOM, por exemplo, em que você consegue abrir essas imagens em vários softwares, vários sistemas, inclusive alguns gratuitos, que podem ser utilizados. A partir dessas imagens tomográficas, nós geramos um modelo tridimensional. Esse modelo tridimensional é o que vai realmente servir como base, né? Aqui nós podemos ver nessa imagem uma falha craniana de grande extensão, né? E nós, a partir daí, né, com esses dados, nós começamos o trabalho de gerar realmente a prótese ou a geometria, né, que vai corrigir essa falha. Tá, ok? Isso é um trabalho, né, que já tem sido bastante desenvolvido, e eu gostaria nessa outra imagem que eu vou projetar agora de comentar também a questão do planejamento cirúrgico. Então, olhando aqui, você vê, por exemplo, é um paciente que ele teve um trauma, né, foi um acidente. Então veja que existe uma falha que pega uma região aqui da órbita, uma região da região frontal aqui do zigomático. Então é uma cirurgia de alta complexidade. Então o que nós vemos aqui, essas operações que estão fotografadas aqui estão sendo feitas por um cirurgião, pelo próprio cirurgião que irá fazer a cirurgia posteriormente. Então ele está, na verdade, fazendo aqui uma cirurgia num protótipo. Então ele simula essa cirurgia numa fase anterior ao procedimento específico, o procedimento cirúrgico. Então tudo isso aqui é feito de uma maneira em laboratório, controlada, e aqui ele faz todo o planejamento das regiões que vão ser reposicionadas. No caso aqui houve um reposicionamento da parte da órbita, a questão do acesso, como ele vai fazer o acesso, o tipo de fixação que vai ser utilizada para se chegar numa correção final, né, de uma cirurgia complexa, num tempo cirúrgico muito menor. Quer dizer, o cirurgião ele pode se antever a todos os aspectos que vão surgir ali no momento cirúrgico, que tem várias outras aplicações, né, que a gente vai mostrar, e a partir daí ele tem não só um tempo menor de cirurgia, como tem também uma garantia melhor do sucesso dessa cirurgia, né? Quer dizer, historicamente, quando você tem que decidir isso no momento, pode acontecer em algumas situações de ter que fazer uma nova cirurgia para corrigir algo que no momento não pôde ser feito. Então aqui já se antevê a todos esses aspectos. Então é a redução do tempo cirúrgico, com isso de previsibilidade, não digo certeza, mas a quase garantia do que vai ser encontrado e do que vai ser feito,
não é? Além de, lógico, com tudo isso você diminui o tempo do paciente na sala e diminui aí os riscos de infecção e de outros aspectos aí que estão envolvidos, tá, ok? Então, realmente esse é um grande avanço, né, que o primeiro caso nós fizemos aí há cerca de 16 anos atrás, foi em 2000, e hoje, felizmente, nós temos aí isso bastante difundido, muitos colegas já trabalhando, inclusive já entrando na rotina de alguns cirurgiões crânio, buco, maxila, bastante comum. Okay. Eu gostaria que você comentasse agora, de acordo com esse procedimento que você mostrou, é possível gerar o que você denominou de biomodelos. Exatamente. O que eu gostaria também que ficasse claro é que há um avanço nas informações. A aplicação é um momento depois, mas há um avanço nas aplicações e eu queria que você comentasse sobre o avanço da ciência se transformando em tecnologia da seguinte maneira: o que é efetivamente, além das máquinas, que avançou para que a gente conseguisse obter imagens melhores e conseguir trabalhar nessas imagens. Se fizesse um breve histórico, você até já começou a falar sobre as tomografias, mas se pensar, por exemplo, vamos pensar 20 anos. Há 20 anos, essas tomografias, você tinha dificuldades de transformar essa tomografia numa aplicação efetiva. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, para que ficasse claro qual é a dificuldade, mas não só falar da dificuldade, sim, falar do caminho, como que foi sendo resolvido. Perfeito. Hoje, eu colocaria aqui talvez vou colocar uma imagem, né? Na verdade é uma série de imagens que eu vou projetar agora. Na verdade, tudo começa com a imagem tomográfica. Até alguns anos atrás, os tomógrafos, eles tinham softwares ou formatos fechados. Me lembro bem que há 15 anos atrás nós tínhamos dificuldade de ler os dados de um determinado tomógrafo, dependendo do fabricante, do fornecedor. Isso já melhorou também nesse período com o estabelecimento de padrões. Né? Então, hoje nós temos todos os tomógrafos, eles geram as imagens num padrão universal, e isso permite que outros desenvolvedores de softwares possam ler os dados de qualquer tomógrafo. Né? Então, isso é uma das grandes facilidades. Isso facilitou, olhando a nossa figura agora, esse trabalho de processamento da imagem. Né? Porque antigamente, assim, no começo dos anos 2000, nós tínhamos a imagem tridimensional no tomógrafo e ficava restrito àquele equipamento, aquele dispositivo, aquela configuração de dispositivos. Hoje você pode pegar, né, retirar essa imagem e trazer para um software que roda num notebook, por exemplo, né, ou num computador, desktop, etc. Então, esse é um dos grandes avanços, você ter acesso à imagem. A partir daí... Nesse momento, pouco importa se a imagem vem para uma aplicação na área da saúde, biomateriais, sim, como para uma aplicação na indústria de uma maneira geral. Sim, sim. Na verdade, uma vez que a gente conseguiu ler a tomografia, ler os dados digitais e transformar num formato, né, um formato próprio, que é o formato que a gente usa nos programas, que é o formato STL, aí é independente da aplicação. Né? É lógico que esse software, né, os softwares que a gente usa hoje, inclusive alguns deles são os mesmos softwares da área de saúde e da área industrial. Né? Só que naturalmente aí eventualmente com alguns detalhamentos que, por exemplo, uma aplicação na área de biomodelo envolve uma geometria muito mais complexa. Então tem alguns detalhes, por exemplo, na tomografia, normalmente você tem porosidades na parte óssea, né? Coisa que numa aplicação industrial, que você faz o modelo, faz o desenvolvimento, você não vai ter.
Então, existem algumas etapas que têm que ser executadas, eventualmente, nesses softwares, para corrigir alguns aspectos, mas isso é bem específico, né, da área de saúde. Né, mas são atividades mais ou menos já hoje bem conhecidas dos usuários. Tá, okay? Olhando aqui também nessa figura que eu estou colocando, então veja, nós temos o processamento. Esse processamento já permite uma interface com o sistema CAD. Só lembrando que o sistema CAD, o que é na verdade? É um sistema computacional de auxílio ao projetista em geral. Na verdade, o sistema CAD ele surgiu inicialmente na área de engenharia, né, os sistemas CAD. Então nós temos aí, eu acho que todos conhecem aí o AutoCAD, que é antigo já, tem mais de 30 anos, né, um dos primeiros. Só que os sistemas CAD inicialmente eram sistemas CAD bidimensionais, você trabalhava com desenhos planos, né, com vistas. Nos últimos, a partir do final dos anos 80, né, dos anos 90, se começaram os sistemas CAD tridimensionais. Então hoje os sistemas CAD são usados para projetos tridimensionais na área de engenharia, são usados na arquitetura, por exemplo, para muitas vezes até simulações de construções, de edifícios, etc., né? Na área naval, aeronáutica. Então, hoje os sistemas CAD estão bastante difundidos. E, como eu estava comentando, quer dizer, a partir do momento que a gente teve acesso aos dados da área médica, aos dados digitais, nós podemos incorporar isso nos sistemas CAD. E, a partir daí, é possível fazer o projeto dessas peças ou até um planejamento virtual num sistema desse tipo. A gente pode planejar virtualmente a colocação da prótese. Eu vou mostrar rapidamente aqui também um exemplo. Eu vou jogar aqui na tela novamente. Nós temos um exemplo aqui nós já não estamos mais no software que lê a tomografia. Isso aqui, o que nós temos aqui, já é um software CAD. Então esse software CAD, veja, ele abriu os dados que vieram da tomografia, não é? E a partir daí nós podemos trabalhar em cima desse modelo, que agora vamos chamar um modelo CAD, né, advindo da tomografia, e podemos a partir daí gerar, por exemplo, a peça ou um modelinho computacional da prótese que vai cobrir essa falha. Então, olhando aqui, veja, nós temos a peça, né, na verdade estamos chamando de peça, mas aqui na verdade já é o modelo geométrico da prótese que vai ser usado para suprir essa falha específica, não é? Então, esse avanço é que realmente é o diferencial do que a gente tem hoje, quando você trabalha com essa geração de biomodelos, planejamento cirúrgico, geração de próteses personalizadas. Não é? E daí nós vamos para a parte de impressão 3D, né, porque uma vez com todo esse, né, arsenal de geometria e de cálculos que nós fizemos, nós podemos imprimir isso aí, né, que é o outro grande avanço, porque até alguns anos atrás as peças tinham que ser trabalhadas com ferramentas, né, ou usinadas em máquinas, né, tipo fresadoras. E a dificuldade disso é que geometrias mais complexas a gente não consegue usinar com ferramenta, né, dependendo da geometria. E a impressão 3D ou a manufatura aditiva, como nós chamamos, ela permite que você faça qualquer geometria, em princípio, né? Então, por mais complexa, ela pode ter superfícies côncavas, superfícies reentrantes, que seriam quase que praticamente impossíveis de serem feitas num processo de usinagem. Você consegue fazer essas superfícies ou essas geometrias num modelo. Eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês alguns exemplos na área de saúde. Então veja, são geometrias de face, bastante complexas. Aqui. Essa aplicação é muito interessante também, que é, na verdade, uma aplicação na parte de guias para implantes dentários.
Então você faz um planejamento cirúrgico, isso já é uma tecnologia bastante conhecida, de colocação desses implantes. E aqui você tem, na engenharia mecânica, nós diríamos que é uma máscara de furação. Na verdade, é um posicionador que você coloca isso aqui no paciente e você já tem aqui uma guia para fazer o posicionamento dos implantes, não é? Esses modelos... Onde vai ser colocado o implante, inclusive com angulação Exatamente. Desejada. Exatamente. Essa angulação ela pode ser toda planejada no ambiente virtual. Hoje já tem softwares específicos para a área dentária, que aí, na verdade, o que nós precisamos é uma tomografia com uma precisão um pouco melhor, dado a dimensão, né, que nós trabalhamos. Mas hoje já existe, inclusive, nanotomógrafos, em algumas situações podem ser usados. Mas aí, a partir daí, a gente se faz todo esse planejamento virtual, indicando aí a angulação, a posição, a profundidade, não é? E modelos, eu trouxe aqui também, vou mostrar para vocês. Isso aqui é um modelo, um trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, para grandes cirurgias reparadoras em mandíbulas, né? Então veja, especificamente esse modelo aqui é um modelo do paciente real, né? Então aqui tem algumas marcações, essas marcações foram feitas pelo cirurgião bucomaxila, e veja que é uma situação em que você, né, nós chamamos de hemimandíbula, quer dizer, nós não temos uma parte da mandíbula. Então, para esses casos, nós não temos uma solução hoje comercial. Nós temos aí as próteses de ATM, próteses de articulação, mas que normalmente elas trabalham mais na região da articulação, né? E nesse caso aqui nós não temos uma solução pronta, né? E especificamente por se tratar de mandíbula, é um caso um pouco mais complexo do que uma falha craniana, porque a falha craniana você simplesmente fecha aquela falha. Aqui você tem todo um problema de articulação, você tem um problema de mastigação do paciente. Tensões, né? Mecânicas. Tensões, as tensões são elevadas, quer dizer, os carregamentos na mandíbula, além da questão que a mandíbula também é revestida aí pelo tecido mole, e dependendo, aí entra bastante a questão do biomaterial. Quer dizer, dependendo do material que se coloca, você pode ter, na verdade, uma infiltração nessa prótese. Então é muito comum, muitas vezes em prótese metálica, algumas tentativas que já foram feitas, e que na verdade existe exposição da prótese depois de um tempo, ali o tecido mole, a própria gengiva, né, que nós estamos falando, ela vai realmente, por uma falta de circulação, todo um problema biológico envolvido, ela acaba expondo a prótese. E aí naturalmente ocorre uma infecção e ela tem que ser retirada. Então, no caso metálico, se houver a exposição do metal, o que poderá ocorrer é processo de corrosão. Sim. E esse processo, uma vez iniciado, ele avança e pode avançar inclusive com velocidades de corrosão diferentes. Sim. Então uma coisa que deveria durar, vamos pensar, 5 anos, pode entrar em colapso muito tempo, porque você tem que ter resistências às tensões aplicadas. Isso daí você faz um cálculo, dá para fazer uma previsão antes e dizer, bom, enquanto o material está íntegro, ele poderia aguentar tantos anos. No entanto, se você tem um processo de corrosão, normalmente é corrosão sob tensão, corrosão, você pode atenuar muito o tempo de vida do material e da sua aplicação e da função. Exatamente. Nós temos vários casos que já estudamos aí, sempre em parceria com os colegas aí da área clínica, né, bucomaxila, ortopedistas, que realmente ocorreu justamente isso, quer dizer, o paciente com 1, 2 anos teve uma exposição, no caso de prótese metálica, e ela teve que ser retirada. E aí você não tem uma solução. Uma solução que é muito comum aqui é se usar um implante, quer dizer, se retira o osso do próprio paciente e procura-se refazer essa parte da mandíbula usando placas,
né? O problema é que esses, mesmo usando enxertos do paciente, eles são, na maioria das vezes, absorvidos. Então, nós já encontramos pacientes, por exemplo, que nós vimos as placas metálicas, os parafusos, mas não tinha osso. Era só, né? Então, teve que ser retirado também. E aí que eu acho que é uma grande perspectiva de desenvolvimento nessa área de materiais, porque eu diria que é o calcanhar de Aquiles, quer dizer, é um material que tem que ter resistência mecânica, naturalmente ele tem que ter biocompatibilidade, ele seria desejável que ele fosse ósseo integrável. Então é uma grande área que muitos grupos estão trabalhando e que nós realmente esperamos aí que dentro de pouco tempo se tenha essas opções. Existem algumas opções em polímeros, alguns polímeros que já estão sendo utilizados, ainda muitos em fase experimental, mas acredita-se que em pouco tempo a gente tenha uma solução nessa área. Tá? E, então, voltando aqui à questão da manufatura aditiva, quer dizer, da impressão 3D, quer dizer, é uma área totalmente nova, se pensarmos em 20, 30 anos de desenvolvimento, e que eu poderia agora mostrar para vocês talvez alguns exemplos de casos e comentar um pouquinho mais talvez da tecnologia. Isso, eu gostaria que você dissesse por que é impressão 3D ou por que é manufatura aditiva. Tá, ok. Eu vou rapidamente aqui voltar a uma definição inicial que eu havia colocado. Então, aqui no computador, essa definição que dizia justamente isso. Na época se falava prototipagem rápida, é a reprodução tridimensional de uma peça diretamente do sistema CAD ou do sistema computacional. Tá? Isso numa época que estava se começando o processo, quer dizer, cerca de 25 anos atrás. Não é? Hoje, a prototipagem rápida, que hoje na linguagem mais coloquial aí é a impressão 3D, a gente na academia chama de manufatura aditiva, lembrando que é um processo de adição de material. Então a grande diferença que nós temos hoje é que você adiciona o material em vez de subtrair, como ocorria antigamente nos processos de usinagem. Então essa definição aqui já é de 2010, é bem mais recente, eu diria que é recente, não é? 5 anos, 6 anos, e é a que nós usamos. Não é? E o princípio, basicamente, consiste em você fazer adição de camadas. Né? Então você, na verdade, computacionalmente, você tem que ter um modelo tridimensional, seja na área de engenharia, usando um software de projeto de engenharia, ou, como eu já comentei, a partir de uma tomografia, ter um modelo 3D. A partir daí, nós temos ferramentas para fatiar a sua peça. Então, sua peça é dividida em camadas, né? E essas camadas vão sendo depositadas umas sobre as outras. A gente até brinca um pouquinho, né? Diz que é como enfeitar bolo. Na verdade, o cabeçote de deposição é como se nós estivéssemos enfeitando o bolo, né? Então, coloca-se uma plataforma, faz-se uma camada, essa plataforma desce, né? Depende aí do processo, mas normalmente ela desce e se faz outra camada até se chegar na geometria final tridimensional. É lógico que tem certos detalhes que eu vou rapidamente comentar da etapa toda, né? Então, mostrando aqui computacionalmente, você tem sempre o primeiro, eu coloquei aqui como sistema CAD, mas com aquela ideia que o modelamento 3D ele pode ser num software CAD usual de engenharia ou vir daqueles modelinhos que a gente mostrou da tomografia. Então, nós já temos aí os pacotes que fazem isso. Usamos um formato que é chamado formato STL. Tá? Esse formato STL é um formato na forma de triângulos. Na verdade, ele pega a sua peça e divide em triângulos. Né? Na verdade, triângulos na superfície externa e na superfície interna. Por que isso? Para tornar todo o processo independente do sistema CAD em que o modelo foi gerado. Então, a partir do momento que você tem o arquivo STL, é um arquivo padrão. Qualquer software, qualquer máquina de impressão 3D lê esse tipo de arquivo, independente do software CAD que foi gerado.
Então esse é outro ponto bastante interessante, que é essa portabilidade, essa intercambiabilidade que nós temos hoje. Então, independente de qual CAD você estiver usando, são N fabricantes que nós temos, você já pode partir para a impressão. Existe uma etapa de planejamento também do arquivo, né? Então você tem que ver se o arquivo eventualmente ele pode ter erros, a orientação do objeto na hora de fazer o protótipo, né? Tudo isso tem que ser pensado, né? A fabricação propriamente dita, que aí entram as tecnologias de impressão 3D, que nós podemos comentar depois numa outra oportunidade, não é? Porque realmente tem N tecnologias, a gente pode falar mais especificamente. E, finalmente, o acabamento, né? O acabamento, ele também, na área de engenharia, ele é bastante usual, né? Você tem pintura, lixamento, etc. E aplicado na área de saúde, aí depende muito de qual material ele foi fabricado. Quer dizer, pode ter um acabamento também, se for algum implante metálico, alguma coisa, mas se for feito, em alguns casos, se usa alguns polímeros, né, ele pode sair quase que já na sua forma final para o implante. Né? Então, esses são as etapas principais. E aí as aplicações, aqui eu estou colocando algumas aplicações na área de engenharia, não é? Protótipos funcionais, então você gera o protótipo, protótipos estéticos para você testar uma questão de marketing ou de design, insertos para moldes são também hoje já desenvolvidos, você pode fabricar um inserto que vai depois ser injetado. E hoje na área de saúde, então, que essa aplicação. E só um último parênteses antes da gente passar à frente. Na verdade, a gente já comentou a tomografia. De onde veio a ideia de se fazer os biomodelos? Como trabalha a manufatura aditiva, ou a impressão 3D? Nós temos várias camadas que vão sendo depositadas. A tomografia, ela trabalha exatamente da mesma forma. São imagens, então aqui se você olhar a nossa imagem, você tem na verdade ali o objeto e ele vai ser escaneado, aí, entre aspas, né, usando esse termo. E aí você tem várias fatias, várias imagens. Construído, escanear. Exatamente. Então a tomografia, na verdade, são esse conjunto de imagens. E aí, computacionalmente, esse conjunto de imagens gera um modelo tridimensional, como eu já mostrei no início. Então o processo em si é muito parecido, né? Se nós pudermos pegar as fatias da tomografia, gera um modelo 3D e, na verdade, posteriormente eu fatio novamente esse modelo para fazer a impressão tridimensional. E aí qualquer geometria é possível de ser feita. E qual foi o grande avanço nisso daí? Se você pegar, porque prototipagem rápida já é uma coisa, vamos dizer, não sei se poderia dizer, mais antiga. Sim. Qual foi o grande avanço? Então, hoje na engenharia. Na engenharia. Nos biomateriais a gente fala depois. Eu acho que a gente, assim, a questão do avanço, né, hoje a gente tem coisas muito, vamos dizer assim, quase que conceituais, mas ainda tem um nível de custo muito alto. Então, hoje, por exemplo, na área de engenharia, a Airbus, por exemplo, ela já tem uma linha de fabricação feita com máquinas de impressão 3D que trabalham em metal, que fazem peças em metal. Então, algumas peças hoje da indústria aeronáutica já são feitas por impressão 3D em ligas especiais. E só que ainda isso aí é um pouco caro, quer dizer, essas máquinas estão da ordem de 400, 500 mil euros. Né? Então, são máquinas muito caras. Pensando na impressão 3D, nessa popularidade que nós temos hoje, o que acontece? No começo dos anos 2000, você não conseguia uma máquina que tivesse um custo menor do que 100, 150 mil dólares. Tá? Hoje, nós conseguimos comprar uma impressora 3D para trabalhar com polímero, não com metal, mas com polímero, que já é uma aplicação bastante grande, a partir de 3 mil reais, 4 mil, em algumas máquinas muito boas, aí na faixa de 10, 12, 15 mil reais, e daí para frente. Não é? Mas você consegue hoje máquinas com preços relativamente assim, muito baixos, além de
dá a possibilidade, em alguns casos, de você comprar um kit e construir a sua máquina. É lógico que existem aspectos aí de precisão e etc., né? Mas hoje isso aí é o avanço de você popularizar essa tecnologia. Mas né? o software, eu queria um pouquinho numa outra direção. Sim. O grande avanço foi o software. Ah, sim, também. É. Não sei Na se verdade, pode as coisas, ser- as coisas caminharam caminharam juntas, né? Porque ao mesmo tempo que você tem agora a tecnologia mais disponível, por uma questão de custo, de facilidade, né? O software também, né? Eu gostaria que você explicasse numa linguagem um pouquinho menos técnica isso aí. Geramos a imagem. Sim. E aí essa imagem vai ser passada ou fornecida para a máquina ou para a impressora e sendo transformada numa peça. Se Sim. pudesse clarear um pouquinho mais falando da questão do software. Então, a questão do software ele é realmente hoje de uso assim. Hoje existem inclusive softwares livres, gratuitos. Então hoje basta você procurar aí na internet, você encontra uma série de softwares que estão disponíveis, não é? Então, por exemplo, uma facilidade. Até alguns anos atrás, você tinha impressora e você tinha que ter o software específico muitas vezes, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui esse exemplo aqui. Esse aqui é um software livre, né? Eu tomo a liberdade aqui de mostrar, tá? Então é um software que você encontra aí na internet, né? E aí quando a gente olha aqui, por exemplo, né? Nas configurações do software, ele é em inglês, infelizmente a gente só tem a versão em inglês, mas não é um problema. Você tem um item aqui que está escrito printers. Então nessas printers aqui já entram praticamente todas as tecnologias principais que você pode estar usando para gerar os dados para impressão 3D. Né? Print quer dizer impressão. Exatamente. A tradução da palavra printer nesse... No caso aqui, nesse o printer são as impressoras 3D. São as impressoras 3D. Então a gente hoje tem essa facilidade de software também, porque até alguns anos atrás, a gente que já trabalha nessa área aí há um bom tempo, a gente tinha dificuldades até mesmo comprando um software, pagando um valor alto, até de instalação do software. Não era qualquer computador que rodava, era difícil, tinha problema de licença, ele vencia a licença, ele parava de rodar. Quer dizer, hoje, além do software hoje ter ficado muito mais simples de ser usado, eu já vi, há pouco tempo eu vi crianças aí de 8, 9 anos usando software para impressão 3D, não é? Existem algumas aplicações, por exemplo, na Europa já existem algumas confeitarias que têm máquinas de impressão 3D e eles imprimem, por exemplo, um doce, um bolo, um chocolate, já sorvete, né, ali na hora para o cliente, não é? Então, assim, tal a facilidade de uso desses softwares. Então, são realmente muito fáceis de serem usados e tem um acesso também muito simples, quer dizer, a maioria uma boa parte são gratuitos, você pode baixar da internet e alguns são inclusive código aberto, quer dizer, quem conhece um pouco mais de programação pode se associar a um desses códigos abertos e desenvolver o seu próprio software, que é outra coisa muito interessante também, né? Tá bom? Bom, aqui eu, voltando aqui à questão eu vou mostrar essa transparência, ela mostra realmente assim onde a gente poderia estar trabalhando, não é só para a questão voltando aos biomodelos. Tá? Então, a parte de comunicação, visualização, planejamento cirúrgico, implantes personalizados, tem várias situações, inclusive, que eu poderia detalhar um pouco mais na questão de desenvolvimentos. Né? Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Esse exemplo aqui, eu sempre costumo colocar, que foi o primeiro exemplo que na verdade foi o primeiro caso que nós fizemos, né? Esse aqui foi feito em 98, portanto já fazem quase 20 anos. Então, uma paciente com uma má formação, aqui são as imagens da tomografia, em seguida o modelo do tomógrafo, um tomógrafo Elsint,
E aqui já esse modelo do tomógrafo já trabalhado e colocado num outro software da máquina de impressão, e aqui o protótipo, então, ou biomodelo. Esse caso, que foi feito há quase 20 anos atrás, foi um dos primeiros, inclusive, feitos integralmente no Brasil, ele foi usado apenas com planejamento cirúrgico. Não foi projetado nenhuma prótese, nada. Isso aqui foi para o cirurgião poder planejar qual seria o procedimento durante a cirurgia. A partir daí, vieram outros casos. Por exemplo, esse aqui é um caso de mandíbula, né? Então, uma paciente parecida, inclusive, com esse modelo que eu mostrei agora há pouco. Então, é um caso de hemimandíbula, você vê aqui na tomografia, né? E aqui todo o projeto que foi desenvolvido e, no final das contas, a paciente já restaurada. Essa cirurgia foi feita há mais de 15 anos e a paciente encontra-se, né, em perfeito estado de saúde, né, e com o problema corrigido. Então, aqui já foi um caso de projetar a prótese, né, foi um avanço, né, alguns anos depois. E devolver a função pro paciente. Exatamente. E aí, assim, tem toda uma questão... E a função e a estética. Exatamente, que são coisas... isso que eu ia comentar. Porque um paciente, aí tem naturalmente a questão, a função, no caso aqui de mastigação e etc., mas tem uma questão social também do paciente, que ele tem uma falha na face, né? Esse paciente, normalmente, ele fica um pouco mais acanhado, recuado, talvez pelo problema da falha. Então, ele socialmente também ele tem um ganho bastante grande. Esse outro exemplo aqui é um exemplo, vamos dizer assim, que hoje a gente diria que é um exemplo mais simples, que é parecido com o que eu havia mostrado, que é uma falha unilateral. Então, uma falha unilateral, dá para imaginar que você poderia gerar realmente essa prótese por operações de espelhamento. Então, nesse caso, você tem operações de espelhamento, tem alguns detalhes específicos. O que você chama de espelhamento? Espelhamento seria o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a falha unilateral. Então, o espelhamento seria, computacionalmente, eu pego o crânio do paciente e viro ao contrário. Quer dizer, a parte boa do crânio... parte boa fica em cima da parte com a falha. Sim. E a partir daí eu tenho operações geométricas que eu consigo subtrair uma parte da outra e gerar um modelo. Tem alguns detalhes que isso não é tão automatizado, porque, na verdade, quando nós espelhamos, a simetria não é o homem não ideal. É simétrico, né? O ser humano. Exatamente. O ser humano não é simétrico. Então, tem alguns ajustes que têm que ser feitos nesse momento de se fazer o espelhamento. Mas aí são algoritmos que a gente já desenvolveu, nós temos aí um procedimento para fazer isso aí. Mas são casos assim bastante comuns hoje e que são relativamente fáceis de serem resolvidos. Uma outra situação, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês novamente, é esse caso. Esse caso, veja, que é uma falha, estamos falando de falha craniana, é uma falha frontal, né? Então, uma falha frontal, aí complica um pouquinho mais em termos computacionais, porque nós não temos como espelhar, né? Eu tenho até um outro caso aqui na minha mão, que eu posso mostrar também. Essa falha, por exemplo, é uma falha frontal, né? Então, aqui, naturalmente, não tem a possibilidade de espelhar de um lado para o outro, né? E aí você precisa realmente fazer um trabalho um pouco mais específico, no sentido de você gerar essas curvaturas, concordar essas curvaturas, para poder gerar um modelo computacional, né? Só lembrando que a anatomia humana, ela não é baseada em superfícies ou geometrias padrões, tipo esferas, cilindros, etc., né? Então, são geometrias complexas, são superfícies complexas, né? Então, nós temos que, no caso, trabalhar com softwares de superfície para poder realmente ajustar essa superfície em função das curvaturas que vão ocorrer, que vão aparecer aí dependendo da falha. Um outro caso que eu poderia comentar com vocês também, bom, aqui é a mesma situação, né, uma falha de grande extensão, que
pega toda a parte frontal, mais uma parte lateral do crânio. Então, esses casos são realmente bastante complexos, porque você tem que ajustar essas superfícies, não é? Garantindo aí o correto preenchimento da falha, né? Mas são também, hoje a gente já tem, como eu comentei, softwares que ajudam bastante isso aí, inclusive alguns softwares gratuitos que permitem esse ajuste. Tá? Uma situação também que eu gostaria de comentar com vocês, que é um exemplo de um paciente com um acidente de moto. Então veja que realmente existe um afundamento ali na região frontal, não é? E aqui você tem as etapas, a tomografia, não é? Aqui são apenas vistas, veja que é uma falha que avança ali na região superior ali do teto da órbita, não é? E aqui já são os protótipos, veja que interessante que nesse caso a gente consegue fazer um projeto que cubra a falha e eventualmente até ali na parte superior você vê que tem um afundamento, então a prótese ela cobre aquilo ali também, ela corrige aquilo, não é? Talvez não dê para ver muito claramente na imagem, e vou passar rapidamente essas imagens, mas aí o paciente já recuperado com alguns dias de cirurgia, né? Então hoje a gente tem assim realmente grandes avanços nessa área, pela facilidade de acesso, ao software, aos equipamentos, não é? E a rapidez desse planejamento. Exatamente. Isso é importante Exatamente. para quem está nos assistindo saber que... Uma outra aplicação, aqui eu não tenho imagens, mas é um trabalho que a gente tem feito atualmente, que é para alguns tipos de patologia, que o paciente muitas vezes tem um tumor ósseo, e o procedimento usual é faz-se uma cirurgia, retira-se esse tumor e depois faz-se uma colocação de uma prótese, não é? Hoje a gente tem trabalhado também no planejamento virtual dessa cirurgia, de tal maneira que o cirurgião ele já faz numa única cirurgia, ele já retira a parte afetada, né? E aí nós trabalhamos aí com algumas artifícios, algumas máscaras, vamos dizer assim, máscaras de corte, né? Então a gente já na tomografia dimensionamos o que vai ser retirado, já projetamos como se fosse uma máscara para o cirurgião poder fazer essa retirada e já fazemos a prótese que vai ser colocada naquele local. Então você substitui duas cirurgias, né, que seria uma de retirada e uma de colocação, por uma só. Na mesma cirurgia já se retira e já se coloca a nova prótese. Então é outro ganho também em termos de tempo cirúrgico, planejamento, não é? Que é um trabalho que a gente tem feito. Ok? Muito bem. Eu queria falar um pouquinho também sobre uma outra questão, que é, no Brasil ainda é muito novo, mas a possibilidade de você poder planejar enxertos. Sim. Vamos pensar inicialmente em enxertos para odontologia. Perfeito. Isso pode ser aplicado de uma maneira geral para outros órgãos, não? Para ortopedia, por exemplo, mas vamos pensar na aplicação odontológica. Então, seguindo esse caminho, é possível, o profissional faz a tomografia, sim, manda essa imagem para um centro de prototipagem. Perfeito. Quer dizer, ali tem ainda que trabalhar sim, a imagem e tal. Uma vez feito isso, eu estou passando rápido porque sim, você colocou em detalhes. Uma vez essa imagem tomográfica sendo enviada para esse centro, o centro trabalha essa imagem e em seguida manda a informação para as impressoras ou para a impressora 3D, sim, e ela faz a impressão do enxerto, sim, de acordo com aquilo que foi planejado, mas mais ainda, esses enxertos são feitos de fosfatos de cálcio,
a grande dificuldade que eu gostaria também que a gente comentasse um pouco, é que você tem que fazer a peça, então, é o enxerto. Você tem que fazer uma peça que, além de ter biocompatibilidade e biofuncionalidade, ele tem que ter resistência mecânica para ser colocado no local e, vamos dizer, se a funcionalidade cumprir a função, ou seja, ele não pode, normalmente esse material é um material frágil, ele tem que continuar íntegro para permitir a possibilidade de crescimento de órgão, de osso no local. Quer dizer, quem faz crescer osso é sangue, mas para que isso vire osso, você tem que ter uma estrutura adequada. Então, essa é um trabalho que, com o seu auxílio, nós estamos desenvolvendo na Unesp e imagino que possa representar um avanço muito grande em tratamentos, principalmente levando em consideração duas coisas: a previsibilidade, novamente, da cirurgia, da aplicação e o sucesso disso. Sim, hoje eu até não comentei muito, dado a especificidade, né? Mas hoje nós temos também ferramentas computacionais para simulação de carregamento e de esforço mecânico, não é? Então, particularmente, é uma área que eu trabalho já há alguns anos também, até antes da impressão 3D, que são análises, por exemplo, por elementos finitos, em que a gente consegue, dado o tipo de material, a estrutura do material, nós conseguimos verificar, em termos de carregamento, né, que seja um implante dentário, ou que seja mesmo uma parte de mandíbula, né, que nós temos ali esforços elevados, dimensionar como que aquele implante ou aquela prótese vai, em função do material, vai trabalhar. E a partir daí, inclusive, projetar a espessura desse material, a constituição, o comprimento, e inclusive a fixação, né? Como que ele vai ser fixado, né? Então, essas ferramentas computacionais, elas ajudam bastante a gente. E um ponto que eu também gostaria de chamar bastante atenção é a questão de nós conseguirmos imprimir no material do implante já diretamente, né? Ainda hoje, a maioria dessas máquinas que a gente comentou, que estão baratas no mercado, etc., elas fazem materiais que na sua maioria não são ósseo integráveis ou que não são biocompatíveis, né? Na grande maioria, né? Tem exceções, né? E a questão hoje é desenvolver esse material, que na verdade já existem alguns materiais aí, vamos dizer, candidatos a cumprir essa função, né? O professor conhece a fundo isso aí, mas a questão hoje é incorporar esses materiais, o processamento desses materiais numa impressora 3D. Então, temos várias tecnologias, várias maneiras de trabalhar com fusão de material, com deposição, com injeção de aglutinante de material, com seringa, né? E então a questão assim hoje é realmente desenvolver essas impressoras com precisão adequada para se fazer, por exemplo, um implante dentário, né, que é uma peça que exige um certo nível de precisão, já no material que seja a base de fosfato, né, de maneira que a peça, ou a peça que seria, no caso, o implante, já saia pronto, né, já para esterilização e colocação. Lembrando também que, até me avançando um pouquinho, que nesse processo, como a gente vai colocar o material, você pode colocar o que você quiser ali naquele, né? Então, por exemplo, hoje já se coloca células-tronco, né? Então é um outro caminho também de você injetar junto com o material células-tronco do paciente, e aí você passa a ter outro universo aí de aplicações, né? Que realmente assim a gente acredita que nos próximos
10, 15 anos estejam já praticamente comerciais, né? Vamos diminuir esse tempo aí, talvez Tá. para os próximos 5 anos, com a velocidade Sim, com tomara. que está avançando e, sobretudo, a velocidade do entendimento nosso. Sim. Que eu vi que no início eu achava muito difícil a gente entender como é que um processo desse pudesse chegar para uma aplicação na área de biomateriais, porque a grande preocupação era sempre a aplicação vamos chamar, na indústria. E o que eu tenho visto é que vamos chamar de migração da indústria, sim, ou para a indústria de biomateriais, ou para a área da saúde, está sendo bastante rápido, porque você tem um aprendizado que você não tem que desenvolver, sim, a gente tem que fazer certas adaptações. Né? E eu queria terminar essa conversa falando em duas coisas. Uma delas é a seguinte, que eu ainda acho que a grande limitação, uma das primeiras aulas aqui eu falei bastante sobre isso e agora eu vou retomar. Qual é a grande limitação de qualquer aplicação na área de biomateriais? Eu vou dizer qual é. É o material. Sim. Porque por mais que ele satisfaça o conjunto, vamos dizer, de propriedades, não é características. O pessoal acha que é característica, não, é de propriedades que ele tem que ter para cumprir a sua função dentro do organismo vivo. Ele ainda é a grande, vamos dizer, eu não diria empecilho não, porque nós estamos, é um processo de aprendizagem que eu penso que não terá fim, mas ainda o grande problema é o desenvolvimento desses vamos chamar inicialmente de materiais, sim, que vai ser aplicado. Então, essa é uma questão aberta que todas as aulas, à medida do possível, eu voto e chamo a atenção. E uma segunda questão, que pode ser que seja, não sei se é a primeira ou é tão importante quanto, como que você vê a evolução do preço, na verdade, era a evolução do abaixamento do preço, sim, abaixamento, do processo e depois da aplicação. A gente poderia perguntar posteriormente para um profissional da área, mas tá, como que você vê como ficará o preço disso para os próximos anos aí? Hoje, como eu disse, né, assim, quando a gente fala, focando agora, a gente já comentou que na área de engenharia realmente houve uma redução de custos, etc., mas numa boa parte das vezes se usa como protótipo, né? Agora, focando um pouco na área de saúde, existe, o que acontece? Existe ainda uma necessidade de regulamentação, né? Então a própria Anvisa, ela já tem grupos trabalhando, né? Trabalhando inclusive na certificação das chamadas próteses customizadas, né? Então hoje existe uma necessidade da própria Anvisa regulamentar essas próteses personalizadas, né? Existe todo um processo, né, que você tem que inclusive regulamentar até o software que se usa, né, naturalmente, para você ter uma garantia que o que você está fazendo é realmente o que o paciente precisa, mas isso são tratativas que já estão sendo feitas, né? Então, existe essa necessidade de regulamentação e ainda hoje, como, né, os materiais, né, existem já biomateriais, algumas coisas em desenvolvimento, que é o grande, vamos dizer, quase que um calcanhar de Aquiles, né? Mas ainda são poucas máquinas que conseguem fazer nesses materiais, né? É um trabalho que nós, como pesquisadores, temos que levar adiante. Existe uma linha que trabalha com metais, só um dado importante, estamos, né, aqui já quase no final do ano, a informação que nós temos que desse ano, ano passado, essa indústria de impressão 3D na Europa e nos Estados Unidos é uma indústria que cresce cerca de 20%, 25% ao ano.
E essa é uma informação que foi me dada por um representante de uma empresa alemã que esteve aqui esses dias. E esse crescimento é motivado por duas áreas. A área aeronáutica, né, então as grandes empresas, né, aeronáuticas, e a área de saúde. Olha, então o crescimento que tem isso é na área de saúde. Então hoje ainda no Brasil a gente não tem empresas que fornecem esse tipo de serviço específico, né, com as devidas regulamentações aí para a saúde, mas na Europa, nos Estados Unidos já é bastante comum se fazer esse procedimento que o professor comentou. Quer dizer, você tem um problema, você pode inclusive desenvolver o seu implante, ou o seu guia de implante, ou a sua prótese, e você já tem uma disponibilidade de birôs ou escritórios de serviço que fazem aquela peça e te devolvem, né? Então você manda lá o protótipo de uma peça, uma placa de fixação específica e ele já te devolve. Como é personalizado, isso ainda hoje tem um custo maior do que quando você compra algo padrão, né? Então você compra algo que a gente chama de prateleira, né, que a indústria produz em quantidade, então ela acaba reduzindo os custos de ferramental, etc. Ainda hoje, esse trabalho do material personalizado, ele é mais caro, mas deve cair nos próximos 5 anos, com certeza, né? Pela facilidade da tecnologia, né, como todos, né, isso aconteceu aí já há alguns anos atrás com máquinas comando numérico, né, que eram muito caras, caríssimas, né? Hoje já é uma coisa quase que comum, né, usual nas indústrias, né? Então isso vai acontecer. A gente viu acontecer com impressão 3D, como eu disse, no começo dos anos 2000, uma máquina de produção, uma máquina mais profissional, não custava menos que $100.000, né? Hoje uma máquina equivalente dá para comprar por 30 mil, uma máquina de produção, uma máquina com qualidade mais garantida, não é? Então, $100.000, $30.000, né? Então dá uma diferença aí de quase 1/10, né, em valores. Então isso vai acontecer também na área de saúde. Eu espero que seja rápido, né, que ocorra rápido aí, porque toda a população vai se beneficiar. Quer dizer, isso nós falamos aqui, focamos hoje muito a parte de buco, né, maxila, crânio, né? Mas se pensar, por exemplo, na parte de quadril, né, que hoje, né, se trabalha com próteses a tamanhos padrão, pequeno, médio, grande, alguma coisa assim, ou uma faixa um pouquinho maior, você vai poder projetar uma prótese de quadril específica para aquele paciente, para aquela anatomia, para aquela necessidade. Então, com isso, você atende muito melhor, né? Assim, que nem eu estou falando de quadril, mas a mandíbula também, que são próteses que, na verdade, exigem toda a questão de osteointegração, de biocompatibilidade, etc., mas ela tem uma função também de movimento, né? Tá? De carregamento, né? Então, próprio, né, no caso do quadril, a pessoa se locomove, a pessoa anda, o joelho, que é outro exemplo aí bastante colocado, né, que também a mandíbula, né? Então espera-se que em pouco tempo a gente, né, e não podemos esquecer também, professor, de uma outra aí, é um pouco até uma visão futurista, né, que é a possibilidade de impressão de órgãos, né? Então toda essa área que a gente está comentando aí de uso da impressão 3D na área de saúde, hoje a gente tem usado um termo bastante comum que é biofabricação, né? Então, fabricação usando essas tecnologias. E os mais visionários aí preveem que a gente consiga, dentro de algum tempo, imprimir alguns órgãos, por exemplo, um fígado ou um rim, né? E é lógico que precisa-se de um certo desenvolvimento para se chegar nisso, mas já tem grandes centros aí mundiais que estão trabalhando nessa linha, de imprimir um órgão. Então, hoje teoricamente, mas dentro de algum tempo vai ser possível imprimir um tecido, a pele, né? Já existe pele artificial feita por esse processo, mas um órgão bem mais complexo, como um rim ou um fígado, ainda demanda algum tempo, mas é o futuro, né? Tá bom? Muito bem, agradeço então ao professor Jonas e o seu grupo de manufatura aditiva
espero que a nossa interação seja, vamos dizer, a melhor possível Com certeza. e que, de alguma maneira, tanto esse curso como os trabalhos que a gente possa fazer junto caminham na direção Sim, de atender o paciente. sim, E eu sempre tenho a grande preocupação num preço que seja possível, Sim. ou o paciente pagar, ou SUS, sim. de alguma maneira isso chegar ao final da cadeia, que é Perfeito. atender Sim, um paciente. sim. Muito obrigado, então. Tá, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Só convidando também todos os interessados aí, de repente, a nos visitar aqui na USP. Hoje nós temos o Centro de Engenharia Aplicada à Saúde, né? Então, esse centro, a função dele é justamente agregar pessoas das diferentes áreas da engenharia, né? E também da área de saúde. Temos já parceria com vários hospitais e clínicas. Então, estão todos convidados, a gente fica à disposição. E eu agradeço a oportunidade, professor, de nos ter convidado e poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.